um propósito também. Então, Laís, eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho, né, sobre Uhum. como vencer a procrastinação, porque tempo é vida, né? A gente Sim. administrar o nosso tempo com mais maestria, a gente, né, Uhum. organizar, planejar é tudo, né? Eu acho que é a chave de Sim. tudo. Então, assim, gostaria que você desse um pouco de dicas, né, para sair um Uhum. pouco dessa procrastinação, dessa zona de Aham. conforto. Sim. Então, eu falo que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Então, a forma que a gente lida com o nosso tempo vai realmente fazer toda a diferença com os resultados que a gente vai conseguir alcançar, né? Com aquilo que a gente vai conseguir atingir. E o que a gente deve fazer, né? Porque a procrastinação em si, ela é natural, né, do ser humano. Se a gente for pegar lá nos nossos ancestrais, a gente vê que a gente era muito focado na subsistência. Então, era caça, né, para alimentação, tudo focado na subsistência. E quando a gente fala em procrastinar, principalmente nos dias de hoje, a gente fala que a gente está trocando um resultado lá no futuro, né, por um resultado momentâneo, por uma gratificação momentânea. Então, ao invés de trabalhar num projeto que daqui a um ano vai me dar um resultado, eu vou pegar o celular e vou me sentir relaxada naquele momento. Então, a gente tem que se apegar, né, bem a esse foco no futuro. E por isso que eu acho que o propósito, ele nos ajuda muito. A gente ter esse foco no nosso propósito, ele nos ajuda muito a não procrastinar. Eu, quando comecei a empreender, eu trabalhava em outra empresa ainda, aí eu fui diminuindo a carga horária, enfim, hoje em dia eu tô só no meu negócio mesmo. Mas eu tinha que gerir muito bem meu tempo, né? Porque se eu focasse na gratificação momentânea, tipo, sair do meu trabalho, tô cansada. Se eu fosse focar em ficar mexendo no celular ou ver uma série, alguma coisa assim, eu não ia conseguir alcançar os resultados que eu alcancei. Eu separei algumas diquinhas que você já tinha falado, né, pra gente falar sobre esse assunto, que eu acho que podem ser mais Sim. práticas. Uma coisa que eu faço para não procrastinar, principalmente nas tarefas que são mais importantes, é todos os dias à noite definir 3 atividades que eu vou realizar no dia seguinte. Então, no domingo, né, eu faço isso de uma forma mais ampla, eu vejo a semana como um todo, e aí eu penso quais são as atividades que eu quero concluir naquela semana. E eu já começo a alocar essas atividades, tipo segunda, terça, às vezes sobra até algumas para quarta-feira. E aí eu vou sempre revisando essas 3 atividades que eu tô definindo. E aí você se compromete, porque, tipo, 3 atividades, né? É uma coisa que dá pra gente fazer. E aí você se compromete em realizar aquelas atividades. E o fato também de você se sentir progredindo, de conseguir. Enfim, gente, cachorro aqui está latindo. Eu até fiz uns stories aqui esses dias falando que eu tava tentando gravar uns vídeos e tava impossível. Tava, tipo, toda hora tinha cachorro latindo. Aí eu tava até falando, né? Porque eu tô numa cidade, num condomínio fechado e tudo, com bastante natureza. Eu falei assim, em Juiz de Fora tem ambulância, tem moto, aqui tem os cachorros. Mas aí o bom também é que quando você define essas 3 atividades pro dia, né? Você vai sentindo aquele progresso, você vai conseguir sentir que você está cumprindo as atividades. E isso ajuda também a não procrastinar. Outra coisa que eu acredito que você sabe falar melhor do que eu, né, sobre a autoeficácia, que acho que muitas Uhum. vezes a gente acaba procrastinando em alguma coisa pra gente acreditar que não é capaz. Por exemplo, quando eu tava. Vocês não. Acho que ficou meio escuro aqui, mas Aqui tá ótimo, Laís. tá bom, né? Tô conseguindo ver bem. Tá. Aí. Então, falando Dá o sobre a questão da autoeficácia, né? É, Uhum. Por exemplo, vou fazer uma live. A primeira live que eu fiz, eu procrastinei pra fazer, porque é alguma coisa que eu não Uhum. acreditava que eu era capaz. Gravar um vídeo pra fazer um anúncio no Instagram, por exemplo. São coisas que a gente procrastina, porque a gente acha que a gente não é capaz. Então, você acreditar no seu potencial e trabalhar isso com afirmações, com terapia, né, com as ferramentas que a gente tem, é algo muito importante também. Porque na jornada empreendedora, tem muitas coisas que são muito desafiadoras. A gente tem coisa nova que a gente vai descobrindo, né? São atividades, assim, realmente desafiadoras. Então, a gente tem que ir se descobrindo e ir realmente complementando essas competências. Então, é muito importante que você também acredite que você é capaz, trabalhe essa autoconfiança, porque se você acreditar que não é capaz de realizar aquilo, você vai procrastinar, né? Não Sim. tem jeito, assim. E de uma certa forma, os desafios, eles nos movem, né? Tem que observar se Sim, eles nos paralisam ou se eles nos movem.
Uma Com dica certeza. que eu comecei a fazer, Laís, Hum, que está me ajudando bastante, né, a não procrastinar, é ao acordar, arrumar a minha cama, abrir a janela para a claridade, né? Você aham. acordar, né? E eu tomar um café da manhã com calma, uma alimentação saudável, fazer uma leitura, me Uhum. conectar comigo mesma e deixar o celular por último, pegar o celular depois de eu realizar essas Sim. tarefas, né? Então, assim, Uhum. eu tô conseguindo, por mais que seja desafiador, né, não pegar o celular ao Uhum. acordar, eu tô conseguindo fazer isso. E, assim, o meu dia tá sendo super produtivo, eu Uhum. não tá me gerando mais ansiedade quando, né, Uhum. porque o celular é uma fonte de ansiedade, né, muito Sim, grande. com certeza. Então, essa dica eu deixo aí para quem Uhum. está nos Eu assistindo. também Assim, tá faço isso. funcionando comigo. Você Eu também também faz isso? faço isso, aham. Acho que ter uma rotina matinal que se encaixe no que você gosta de fazer, né? Realmente se conectar com você e não acordar e começar a trabalhar e começar já a pensar no que tem que fazer, ajuda muito. A gente às vezes pensa que é perda de tempo, né? Mas na verdade a gente está ganhando sim. É muito bom isso. Eu utilizo muito isso também. É claro que algumas vezes a gente pega o celular, né? Mas só o fato de se concentrar e não pegar já ajuda bem. Verdade. É, outra diquinha também seria essa questão da clareza do objetivo, né? Porque se você não tem um objetivo claro, muitas pessoas, principalmente empreendedores, né, com quem eu trabalho, vive no piloto automático, sabe? Só vai atendendo o cliente, só vai fazendo aquele trabalho do dia a dia. E aí, se você não ter clareza de onde você quer chegar, qual resultado você quer ter, o que que você quer construir para o seu negócio, se você não tem clareza desse seu objetivo futuro, desse seu propósito, você vai sempre procrastinar. Porque é aquela questão, né, de trocar uma recompensa futura por uma gratificação momentânea. Então, se eu não tenho clareza de qual é essa recompensa futura que eu tenho, dificilmente eu vou conseguir realizar essas tarefas no hoje, né? Então, é muito importante que tenha essa conexão, defina esse objetivo, onde você quer chegar, quais resultados você quer alcançar. E aí, com isso também, coloca na parede. Eu tenho na parede do meu quarto, assim, meus objetivos, tem lá, tipo um canvas, né, do meu método, porque, assim, isso tudo tem que estar visível. Porque, é claro, é difícil no dia a dia a gente conseguir, né, e gerando, Sim. gerindo todas essas distrações, esses sentimentos, essas emoções. Então, a gente ter esse foco no objetivo é uma coisa que ajuda muito. E É, também saber qual é a nossa missão, né, Laís, de vida, né? Qual é a nossa missão de exato. vida, o que eu quero para mim, quem eu sou. Porque, assim, Uhum, pegando um exemplo que eu gosto muito, da Alice dos Países das Maravilhas, né? O desenho. uhum, E ela pergunta pro gato, eu não sei se você lembra dessa parte, ela pergunta pro gato assim, para onde que eu vou, né? Aí ela, uhum, não sei, né? Aí ela fala, qualquer caminho serve. Mas é assim, se qualquer caminho serve, se você não sabe onde você quer chegar, né? O que que você vai fazer, eu acredito uhum, que você precisa do processo de autoconhecimento, né? Você se exato. conhecer, você saber do que você gosta, né? Uhum. Às vezes as Então, é pessoas me importante. perguntam, tipo assim, como que eu defino objetivo? Não tem fórmula, sabe? Tem algumas dicas que a gente dá para você construir um bom objetivo, mas é autoconhecimento, é onde você quer chegar, né? É muito mais sobre você do que sobre uma estratégia e tudo mais, porque eu acredito muito nisso, é a nossa verdade. Quando a gente se conecta com a nossa verdade, com a nossa essência, as coisas vão fluindo. Fazer um planejamento com propósito e execução, né, Laís? Eu Com acredito que certeza. seja A nesse execução é sentido. essencial. Outra coisinha que eu queria falar também é que, como eu falei, que a procrastinação está focada nessa gratificação momentânea, né, em troca de um resultado futuro, é muito bacana também você ficar atenta, né, a quais são essas fugas, esses escapes que você tem. Eu, por exemplo, já compartilhei no meu Instagram que meu fraco é redes sociais. Às vezes eu pego o celular Uhum. e perco a hora ali. Eu falo, meu Deus, sabe? Tô procrastinando, assim. E por mais que seja um momento de eu relaxar, a gente sabe, né, que não é relaxante você ficar passando e vendo as outras pessoas trabalhando, vendo as outras pessoas tendo resultados. Aquilo vai trazendo uma ansiedade. Então, vai fazer outra coisa, né? Fique em silêncio, meditação, ler um livro, enfim. Mas é muito bom a gente ter atenção mesmo a quais são essas coisas que você vai fazer quando você procrastina.
Então, é se tornar mais observador mesmo e avaliar o que que você faz quando você está procrastinando. E aí evita. Tipo, eu coloco o limite de tempo no Instagram, eu de manhã também busco deixar o celular longe. Quando eu tô trabalhando de manhã, que é o momento que eu fluo mais no trabalho também, isso é uma coisa legal também. Você saber qual momento que você é mais produtivo e deixar as distrações de lado para você aproveitar aquele momento, né? Porque quando Sim, você não é produtivo, uhum, até pro dia render mais, né? Para você se sentir bem sim, e chegar é, no final do dia, valeu a pena. Laís, temos exato. uma pergunta aqui. Hum, A ansiedade, peraí, do Gabriel. A ansiedade seria uma má gestão do tempo? acho que é melhor é só Então, você responder, né? sim, sim. Na perspectiva, né, da psicologia, o que que acontece? Eu sempre falo, excesso do passado gera o quê? Nostalgia, tristeza. Excesso de futuro gera ansiedade, né? É importante considerar que devemos estar no presente, né? Viver o aqui e o agora, né? Atenção plena. Então, assim, por mais que você coloque na agenda o seu futuro, coloque na agenda os seus compromissos, é importante você se alinhar, né? Onde você quer chegar, mas estar no presente, né? Eu gosto muito de um exemplo que é, por exemplo, vamos supor que você está gripado. E aí eu receito para você, lá, toma um suco de laranja, que faz bem, tem vitamina D, né? Vai fortificar, você vai se sentir melhor. Então, o que Uhum. acontece? O sumo da laranja, né? As cascas da laranja ficam para trás, passado. E o sumo é o presente. Então você descarta as cascas e fica Uhum. o sumo da laranja. Então você foca no presente, no que faz bem para você naquele momento, né? Legal. Então é prestar atenção nisso, né? Se você está vivendo hoje, se você está se planejando, né? Se você de uma certa forma está olhando para si, para dentro. Então, é isso. Sim, com certeza, a ansiedade ela gera uma má administração do tempo. E aí surge o ciclo, né, vicioso, procrastinação, você deixa para depois, né? Você vai evitação, fuga, uma série de processos aí. Que vai só Eu respondo, aumentando a ansiedade, né? sim, eu respondo essa pergunta, Gabriel. Uhum. Eu acho que o exemplo ele simplifica bem, assim, né? Sim, muito E legal, gostei. Eu foco muito nisso também, sabe? Eu tenho meus planos, meus uhum, objetivos, mas eu falo muito sobre isso também com os meus alunos e tudo mais. Para mim, é muito importante você definir suas metas para saber para onde você vai, mas a gente tem que focar muito mais no processo, né? No que a gente está aprendendo para chegar até lá, no que a gente está se desenvolvendo, quais desafios estão aparecendo, o que a gente está aprendendo, o que a gente está vivendo hoje mesmo, para que a gente consiga atingir esse resultado. Então, eu foco muito nisso também, ter o planejamento, mas focar no processo, né? E não nesse resultado. E aí eu acho que tende a diminuir essa ansiedade, né? De focar muito no futuro e viver mesmo o aqui e agora, mas de forma planejada. sim, com certeza, né? Né? Organização é tudo. Tudo. Eu sou suspeita para falar, né? Não sei se você é ligada nos assuntos de signos, mas eu sempre falo que eu sou realmente a verdadeira virginiana. Porque eu tenho isso mesmo da organização, do planejamento, principalmente na minha Uhum. vida do trabalho mesmo, né? Do meu negócio. E é uma coisa que me ajuda muito e eu tento passar um pouquinho disso para as pessoas. Eu acredito assim muito na questão da persistência e na constância, né, Laís? Eu acredito assim que a Sim. gente tem que persistir nos nossos objetivos, metas e ter constância, porque ritmo é vida. Se todo dia você faz um pouquinho, se todo dia você dedica um pouco Uhum. daquilo, né? As Uhum. coisas fluem e você não evita o máximo procrastinar e ameniza a ansiedade de uma certa forma. Sim. Eu acho que a gente tem que realmente construir hábitos, né, que nos ajudem a chegar onde a gente quer chegar. E essa questão de construção de hábitos também, eu acho que é uma super dica para o pessoal que quer melhorar a produtividade, né, que quer gerir melhor o tempo. Vai construindo hábitos, que é muito mais fácil a gente repetir uma coisa todos os dias do que resolver do nada ter um grande resultado. É focar nesse 1% a cada dia mesmo, que lá no final você vai alcançar um grande resultado. Sim, uma coisa que eu aderi assim para minha vida foi um quadro, eu não sei se você conhece, né?
colocar o que que é importante e urgente, importante, não urgente, importante, né? O que que eu posso, porque a partir do momento que você coloca no papel, né, os seus Sim. traços, traz suas metas, traz o que que é importante, o que é prioridade, você Uhum. começa a deixar de lado o que não é tão importante e necessário, né? Então, assim, Sim. eu utilizo bastante esse quadro. Uhum, Vai. sim. Eu fiz até um post sobre isso esses dias. Eu uso ele mais em momentos que eu tô assim, meu Deus, hoje tem muita coisa para fazer. Aí eu tento avaliar usando essas ferramentas. Mas o que eu uso no meu dia a dia mesmo é um planejamento maior, com um objetivo maior que eu tenho que realizar. E aí eu vou criando as prioridades com relação a mês, semana, né? E aí a cada dia. Uhum. Então, basicamente, e essas 3 atividades por dia, que é uma coisa que me ajuda muito também. Então, o que funciona para mim é isso. Mas essa questão de planejamento, de organização, é muito cada um ver também como que funciona para você o processo de autoconhecimento, né? Não tem uma fórmula perfeita. Ah, isso vai funcionar para todo mundo. Cada um vai encontrando o seu jeitinho, mas é legal, né? Conhecer o que as outras pessoas fazem para a gente poder se inspirar. Eu estou sempre também buscando novos aprendizados, conhecer novas ferramentas para a gente poder ir testando. Com certeza, você teria algumas dicas de aplicativos para organização e planejamento, Laís, para passar para nós? Vou falar os que eu uso, Você... Uhum. tá? Que acho que pode ajudar. Eu uso muito o Google Agenda, né? Eu não uso agenda de papel. Na verdade, eu uso um planner que até tem para download gratuito lá na minha página. E ele me ajuda muito na definição de objetivos, né? Um planner no papel. Aí eu uso o Google Agenda, porque ele acaba ficando integrado com o celular. Então é fácil, né, de você mexer ali, se alguém desmarca alguma coisa, tipo, essa live estava marcada na minha agenda. E aí, quando eu vou marcar alguma coisa, eu sempre olho. Ou se tem alguma atividade muito importante que tem que fazer tal dia, eu já deixo ali separada na agenda. Eu gosto muito de usar a agenda para ter noção dos meus horários, né, do que eu vou conseguir realizar no Google Agenda. Outra coisa que eu uso também é o Drive, né, no computador, e aí eu uso tanto a parte de documentos como planilha também. Eu adoro, sou a louca da planilha. Uso planilha, por exemplo, para planejar os meus posts, tenho planilha para algumas coisas da minha persona, de cliente ideal, de planejamento do negócio mesmo. Tenho, por exemplo, um documento também que eu escrevi, um projeto para o meu negócio, quando eu construí o curso, né, que eu ofereci. Eu também fiz todo esse planejamento dentro de um documento, fui escrevendo, isso é uma coisa que me ajuda muito a me planejar. E o fato de estar na nuvem, né? Você pode acessar de qualquer lugar, enfim, uma coisa que ajuda também. E também é bom, né, fazer tudo isso na nuvem, porque se o computador dá pau, alguma coisa assim, tá lá. Esses dias eu não sei Perder por alguma coisa. que eu resolvi escrever umas coisas no bloco de notas. Eu falei, gente, por que que eu resolvi fazer isso, sendo que eu faço tudo no Drive? Aí perdi. Fechou, o bloco de notas não tem aquela recuperação do Word, né? Aí perdi, Uhum. mas eu falei assim, eu realmente tenho que usar o Drive, então me ajuda muito. Deixa eu pensar. Outra coisa que eu gosto muito, o Trello. Não sei se você conhece, Luísa. É, Não, é um o Trello aplicativo? Isso, é um site, na verdade, tem como você baixar o aplicativo. Eu nunca baixei no celular, eu uso no computador mesmo, Uhum. que eles são quadros, né? Então, é super flexível essa ferramenta, você cria os quadros. Aí, por exemplo, você pode criar quadros para controlar as tarefas, você colocar fazer, realizando e concluído, por exemplo. E aí, Ah, dentro de cada bacana. quadro, você vai colocando as tarefas. E aí, dentro de cada tarefa, você pode colocar uma descrição, você pode colocar no chat. Se quiser, Ah, depois eu sim, posso anota. fazer um stories também, colocando os aplicativos que eu Sim. falei. Uhum. É... E aí você tem os quadros, né? E dentro de cada uma dessas atividades que você cria, você consegue colocar checklist, consegue colocar a descrição. Então ele é muito completo. E eu uso ele, né, para planejamentos de projetos mais complexos. Então, porque como são muitas atividades que a gente tem que realizar, por exemplo, lançar um curso ou criar um novo curso, né? Eu gosto muito de colocar tudo nele, que aí eu vou me planejando por ali, eu vou tendo uma visão das atividades que eu tenho que fazer, eu coloco alguns marcos com as datas também, e assim eu tenho noção do que eu tenho que fazer até aquela data, o que é depois daquela data, então dá uma noção de prioridade também. Eu gosto muito de usar ele. E eu fiz também, tipo, os módulos do meu curso também, eu planejei lá. É bem legal. Sugiro que você dê uma olhadinha, acho que você vai gostar. Vou É, olhar depois com certeza.
Trello, né? Que chama, não é, Laís? Trello, isso, com 2 L's. Uhum. Uma coisa que eu uso muito também é que nossa mente, assim, nosso cérebro não guarda nada, né? Então a gente realmente precisa anotar tudo. Então, a ideia que eu tenho de post e tudo, eu coloco sempre no aplicativo de notas do meu celular. E eu também eu uso o iPhone, né? Tem um aplicativo do Lembretes que você vai colocando tópicozinhos. Então, eu também gosto dele pra, tipo, tive uma ideia de um post, eu vou e escrevo ali. E aí, quando eu vou planejar os meus posts, eu dou uma olhadinha nessas ideias que surgiram. Então, eu gosto muito tanto do Lembretes quanto do Notas. Eu já usei o Evernote, mas acaba que eu sempre volto pro aplicativo normal do celular mesmo, eu acho mais simples. E é isso, Uhum. adotar um perfil pesquisador organizacional pode ajudar a não Pode procrastinar. procurar. Minha mãe está Ah, participando. eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Como Adotar assim um um perfil perfil pesquisador? organizacional pode ajudar a não procrastinar. Talvez essa questão de perfil seja da psicologia? Não sei. É mais voltado para psicologia ou para a área mais empreendedora? Puder reformular a pergunta? Eu não entendi muito bem. Bom, de aplicar, eu sou assim, eu prefiro usar poucos aplicativos, tá tudo num lugar só, sabe? Então, Uhum. basicamente, são esses aplicativos que eu uso, assim. Administrar. Administração. Mas como assim um perfil pesquisador? Não sei se eu entendi. O que você entendeu lá aí? Não, eu não Com entendi a perfil. parte do perfil pesquisador. Pesquisador organizacional. Eu não conheço essa Hum, terminologia, né? Às vezes, se você puder explicar, aí a gente conversa melhor. Mas então, acho que são esses aplicativos mesmo. Eu tinha anotado alguns aqui, mas são esses basicamente que eu uso e me ajudam muito. E ultimamente tenho usado bastante o Trello mesmo para planejar essas coisas maiores, a agenda, e aí sem ser aplicativo eu uso o Planner e um caderninho também para anotar essas 3 atividades do dia. E aí nesse mesmo caderninho, se tem alguma reunião, se eu vejo alguma palestra, alguma live interessante, eu anoto lá também. Eu acho que é uhum. ser uma pessoa que busca sempre pesquisar, organizar. Ah, sim. Então, na administração, assim, né, nessa questão do empreendedorismo, a gente tem 3 perfis que a gente pode dizer, que é o técnico, o administrador e o empreendedor. O técnico é aquele que é muito bom no que ele faz, tipo assim, um terapeuta é muito bom em ser terapeuta. O administrador é aquele que planeja, que organiza, e o empreendedor é aquele que vislumbra novas oportunidades, né? Então, na verdade, para a gente ter sucesso em empreendendo, a gente tem que ter um pouquinho dos 3. Então, se você identifica que você é mais técnico e menos administrador, tem que buscar desenvolver mais competências dessa questão de administração, de planejamento, de organização, de ver o que aconteceu no passado, de planejar o futuro. E então a gente tem que ter um equilíbrio entre esses 3, né? E aí até mesmo assim, o que se fala é que se você não conseguir esse equilíbrio, quando você for contratar, por exemplo, uma pessoa para te ajudar no seu negócio, ao invés de você contratar alguém que é parecido com você, se esforçar para contratar uma pessoa que tenha um perfil complementar, dentre principalmente esses 3, né? Para que vocês possam construir e estruturar o negócio da melhor forma. Então, assim, acho que talvez possa ser isso, né? E aí, com relação à gestão do tempo, né? É claro que o perfil administrador, ele vai gerir melhor o tempo, porque é uma característica. Mas não adianta nada gerir bem o seu tempo e não ter essa visão empreendedora, de inovação, de novas ideias, né? E ao mesmo tempo não ser bom no que você faz. Se você ainda é pequeno, não tem uma equipe e você tem que fazer a atividade mais operacional do negócio. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio mesmo e desenvolver onde a gente percebe que a gente não é da nossa natureza, assim, vamos supor, né? Uhum. Laís, eu anotei algumas perguntas aqui também para te fazer. Tá, E joia? aí, ó, como que é possível empreender sem medo, assim, né? Para quem está Uhum. começando, aí o que você diria, assim? Uhum. Então, o medo ele é um grande problema, assim, né? A gente tem que ver ele às vezes como um aliado. Porque, querendo ou não, se você vai ter um precipício, se sentir medo, é ele que vai te fazer não pular, né? Mas a gente acaba sendo criado numa. Desde criança a gente vai crescendo, né? E vai percebendo várias crenças, vai vendo que o sucesso não é tão fácil assim.
que algumas pessoas só que têm resultados e a gente começa a ficar com medo, né? E a gente vai desenvolvendo vários medos. Um livro que eu gosto muito, sempre falo dele, é o do Mais Esperto que o Diabo. E ele fala sobre o medo, que o medo é uma das formas mais fortes de se alienar as pessoas. Quando uma pessoa é alienada, ela não é consciente no aqui e agora, ela não vive pelos sonhos dela, ela vive ali como realmente massa de manobra mesmo, né, do sistema. E aí é aquele pessoal que trabalha e chega domingo e tá triste porque segunda-feira volta a trabalhar, né, que vive nessa coisa automática. A vida não precisa ser assim. Então, empreender sem medo é muito difícil, porque é natural, né? Eu tive muito medo. Mas quando a gente se conecta com aquilo que a gente quer, que a gente sabe que realmente é o que a gente veio para fazer, através de autoconhecimento, você entende seus dons, suas habilidades, aquilo que você tem de bom, é algo muito maior do que você, sabe? Para você, tipo, não fazer alguma coisa por medo. Porque você vai estar deixando de servir mesmo, né, o outro. Por exemplo, imagina se eu tivesse medo de fazer lives. Uhum. Quantos relatos eu já recebi de pessoas que, tipo, aplicaram alguma coisa que eu falei, que ajudou muito. Então, eu tô deixando de servir mesmo, seria, assim, um egoísmo. Então, eu acho que a melhor forma da gente perder esse medo é se tornando mais consciente, né? E aí, ler livros sobre esses assuntos, eu sugiro muito Mais Esperto que o Diabo. E todos os livros do Napoleão Hill também, eu acho que ele é um grande autor, ele fez uma pesquisa muito bacana sobre essa questão de pessoas que têm sucesso. Então, é você buscar ter essa consciência, buscar autoconhecimento. Eu gosto muito de assuntos de espiritualidade também. E você desconectar, né, desse medo, confiar mais no seu potencial. E também, é claro, confiar no seu propósito, porque isso vai fazer com que você se conecte muito mais em servir do que nessas coisas do ego, né, que a gente tem. Com certeza. Muito bom. E como ser consciente ao empreender? Tem momentos que a gente estiver empreendendo, né? Como Uhum. tomar mais consciência disso? Então, eu acredito muito em quando a gente está empreendendo, não é uma coisa de separar a vida pessoal e trabalho, por exemplo, sabe? A gente empreende a nossa vida. E aí, uma forma que a gente encontra de entregar nossos talentos, nossas habilidades, é realmente através do nosso negócio, né? Por exemplo. Mas só o fato de todos os dias você acordar, fazer sua rotina matinal, né? É um todo, assim, não é só, tipo, empreender no negócio. É empreender na vida como um todo. Então, acho que é muito essa questão de processos de autoconhecimento, você encarar o empreendedorismo também como um processo de autoconhecimento, porque cada dia é um desafio novo, a gente buscar entender o que esse desafio está trazendo, o que a gente precisa trabalhar, né? Novos aprendizados. Então, é trazer realmente essa questão, essa consciência para esse aprendizado que é a jornada empreendedora. E quando a gente fala de capitalismo consciente, né, de empreendedorismo consciente, é muito mais também com relação à consciência dos impactos que você traz através do seu negócio. É aquilo que eu falei. Imagina você deixar de fazer uma live, você deixando de ajudar as pessoas. Quem são essas pessoas? Né? Entender as pessoas que estão envolvidas, os parceiros, as parceiras, né? Tipo você, eu tenho a Kais também. Então, assim, Sim, a gente se tornar realmente mais consciente de que não está numa bolha, né? A gente impacta várias pessoas. E tomar cuidado na forma como a gente está impactando, porque às vezes uma coisa que eu falo aqui, para mim pode ser uma coisa boba que sai, mas que se torna às vezes uma crença da pessoa, ou às vezes se torna um problema na vida da pessoa, mas ao mesmo tempo, né, pode ser algo que ajude o outro. Então a gente ter muita consciência desses impactos que a gente pode gerar com cada ação do nosso negócio. É, Desde o atendimento ao cliente, a uma promoção que você faça, a um evento que você faça, a uma live, a uma comunicação. Então, é ter muita consciência mesmo desse impacto e buscar sempre, né, gerar o impacto mais positivo possível. Para o pessoal que tem produtos físicos também, entra também a questão do impacto para o ambiente, né? Quais embalagens você está usando, quais produtos, quais são os seus fornecedores, né? Então tem esse impacto geral do negócio. Então acho que tem um impacto pessoal, né, na nossa jornada e esse impacto para os envolvidos. sim, tomar um cuidado que a gente está passando, né, de uma certa forma, né? Um Sim, post que a sim. gente faz, que a gente fala, né? Então, Uhum. nesse caminho, né, Laís? E assim, Sim. agora nesse momento em que estamos vivenciando, né, que é essa pandemia, né?
quais os primeiros passos para começar a empreender, principalmente nessa quarentena que estamos Uhum. vivenciando? Eu acho que eu estou percebendo que muitas pessoas estão se despertando para o empreendedorismo nesse momento, né? Eu acredito que isso está acontecendo porque a pandemia, né, tudo isso que está acontecendo, veio para trazer muitos questionamentos que realmente já deviam estar sendo realizados e a pandemia, mas tipo assim, ó, gente, está na hora de vocês refletirem sobre isso daí. E as pessoas começam a se Uhum. perguntar muito mais, por que que eu faço o que eu estou fazendo, né? Por que que eu estou trabalhando onde eu estou trabalhando? Isso aqui me faz bem ou não me faz bem? E aí a gente começou a ter que conviver com esses sentimentos, porque a gente não tem mais para onde sair, não vai mais para o bar para esquecer dos problemas. Então, assim, a gente começou a ter que conviver com tudo isso, né? Não tem mais fuga. E aí, assim, a Sim, gente começou a ver que e de uma certa forma se reinventar, né, neste com momento, né? certeza. Muitas pessoas também, é claro, perderam, né, o emprego e acabam focando no empreendedorismo, porque, né, é uma fonte. No Brasil tem muitos empreendedores que são empreendedores por necessidade, né? Não é aquela história bonita de, ai, tem um propósito e agora eu vou empreender. Não, são pessoas que empreendem por necessidade. Então a gente tem que olhar para essas pessoas também. Mas que o negócio dessas pessoas também possa ser conectado com propósito e tudo mais. Sim. Então, é realmente assim, nessa época de pandemia, acho que a gente está olhando muito para dentro e muitas pessoas começaram a realmente se questionar sobre isso e começaram a ver qual a sua essência que a pessoa quer fazer. E aí eu acho que algumas pessoas acabam despertando para o empreender. Então, eu acredito, né, que a primeira coisa para a gente empreender é olhar para dentro. Por mais que seja um empreendedorismo por necessidade, eu não acredito no empreendedorismo para ganhar dinheiro. Porque se você quer ganhar Hum. dinheiro só, vai procurar um emprego em algum outro lugar, sabe? Porque dá trabalho, é desafiador, envolve muito comprometimento, são muitos desafios, né, o tempo todo, tanto internos quanto externos. Então, assim, a primeira coisa, na minha opinião, é realmente olhar para dentro, buscar processos de autoconhecimento. Uma coisa que me ajudou muito, que eu sempre falo, não sei se o pessoal aqui acredita, mas eu acredito muito em astrologia, né? Então, ver meu Uhum. mapa natal me ajudou muito a ver alguns pontos que eu já sabia que eu tinha, mas que se tornaram mais claros para mim. E eu vi que realmente é isso que eu tenho que fazer. Cria mais uma confiança, né? Tipo, a gente acha que é bom, mas fala, não sou bom, não. Principalmente eu, assim, sou muito crítica comigo, né? Então, me ajudou a confiar mais de que eu realmente vim para isso. Então, focar em processos de autoconhecimento para você conseguir realmente se conectar com a sua verdade. Aí, a Sim, partir daí, uhum. A partir do momento que a gente conhece os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, as nossas virtudes, as nossas forças de caráter, a gente se uhum, conecta com nós mesmos, né? sim. E o processo de autoconhecimento fica bem melhor, né? Uhum. A terapia também me ajudou muito, sabe? Eu anotei todas as coisas que eu vi no meu mapa natal, levei para terapia e conversando sobre isso, né, sobre esses aspectos, eu vi que realmente precisava empreender nisso. E aí, Uhum. partindo, né, dessa parte do autoconhecimento, é focar realmente em entender o mercado que você quer ajudar. E aí, ele tinha perguntado aqui, né, qual a melhor maneira de Sim. estudar o mercado e o público-alvo. Eu acredito muito em você pensar em qual problema você tem orgulho de resolver. E quando a gente empreende, a gente está gerando uma transformação, né? Para a gente empreender, a gente tem que resolver um problema do mundo, da pessoa. Então, qual é esse público que você gosta de resolver esse problema? De novo, não acredito em buscar lá no Hotmart, por exemplo. Algumas pessoas dão ideia de pegar no Hotmart quais são os públicos que está vendendo mais curso e você focar num público daquele, porque isso daí está sendo pelo dinheiro. E eu acho que não funciona dessa forma. Então, é você se conectar, ver isso que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, poderia focar em organização, em planejamento para outros segmentos, mas eu gosto muito do empreendedorismo. Então, eu conectei uma coisa que eu gosto com também, é claro, uma dificuldade desse mercado. Então, acho que é a união tanto do que a gente gosta do que o mercado também está precisando. E aí é conhecer o seu cliente ideal, né? Eu tenho algumas ferramentas no meu perfil. Em breve também vou divulgar na semana que vem um evento aí que a gente vai ter com mais informações sobre como estruturar esse negócio. Mas acho que as duas primeiras etapas principais, assim, seriam essas. Gente, se vocês quiserem enviar mais perguntas, fiquem à vontade, viu?
Sim, vai ser um prazer. E tem mais alguma coisa, Luísa, pelo que você tinha notado? Então, eu, assim, essas perguntas, e assim, uma curiosidade minha, assim, você teria algum livro, assim, além desse que você disse, mais esperto Uhum, do que o diabo, né, para uhum, indicar como sugestão para essa questão de planejamento, gestão de tempo, para indicar lá? uhum. Então, tem alguns livros, né? Um dos últimos que eu li que trata muito esse assunto de você melhorar um pouquinho a cada dia é Hábitos Uhum, Atômicos. Eu achei um livro super bacana a leitura dele. E ele traz uhum, realmente um passo a passo para você construir um hábito. E eu acredito muito uhum, nisso também, sabe? A gente tem que construir os hábitos que nos levem até onde a gente quer ir. Antes, né, eu tinha lido alguns livros aí mostrando a importância a gente ter uma prática mesmo disciplinada de todos os dias buscar os nossos objetivos. E essa prática uhum, todos os dias, na verdade, tem que ser um hábito. Então, como que a gente constrói bons hábitos e como que a gente tira aqueles hábitos que atrapalham nossa jornada, né? Então, acho que esse é um bom livro para quem está querendo melhorar essa questão de gestão do tempo, dos hábitos. uhum. Laís, você acha que separar horas do dia para criar conteúdo funciona? Acho que sim. É conhecer o seu horário, né? É aquilo que eu falei. É um processo de autoconhecimento que você tem que ver qual é o melhor horário para você. Tem gente que prefere num dia só da semana criar todo o conteúdo. Tem gente que prefere, pela manhã. Uma coisa que eu faço, às vezes eu faço 2 posts por dia. Eu não sei, eu não sinto de fazer post todos num dia só, porque se acontece alguma coisa no dia, eu gosto de mudar, sabe? Se eu sinto de falar um pouco mais sobre o assunto, eu gosto de mudar. Então, às vezes, assim, eu faço todas as minhas atividades, e aí no final do dia, às vezes me trouxe alguma reflexão das atividades que eu fiz, ou às vezes alguma conversa que eu tive nos stories, ou em alguma live, assim, né? E aí no final do dia eu vou e faço. Mas se você percebe que você produz mais, escreve melhor, enfim, por exemplo, depois do almoço ou pela manhã, já separa ali na sua agenda, né, esse horário reservado para isso. Quando eu trabalhava na empresa, eu tinha um horário da minha agenda reservado para olhar e-mail, que é como se fosse, né, a gente pensar no nosso negócio para criar conteúdo para uns posts, por exemplo. Então era um horário que eu tinha reservado para isso, que todos os dias eu tinha que fazer. Então eu chegava de manhã, a primeira coisa que eu fazia, por mais que eu tivesse outras atividades, já era olhar os e-mails, adiar alguns para responder depois, e os que eram mais rápidos eu já respondia e já resolvia. Então, acho legal sim separar horas, né? E se planejar quanto a isso. E aí, com essa questão de planejamento de posts, eu gosto de pensar em assuntos. Então, por exemplo, para os próximos 15 dias, eu já sei o que que eu vou falar cada dia. Aí, no dia que eu vou produzir de fato esse conteúdo. Então, no dia eu produzo dois, né? Por exemplo, um vídeo e um post para o próximo dia. Então, eu gosto de ter esse direcionamento para não ter que pensar em ideia todos os dias e fazer os posts de forma mais estratégica também, né? Que é importante. E aí, no meu dia ali, eu vou encaixando o melhor horário. Obrigada a você. Teria algum filme também, Laís, além dos livros, que você indicaria, assim, que, de uma certa forma, para auxiliar? Uhum. Então, de gestão do Tem. tempo não me vem nenhum na cabeça, não. Acho que os de Uhum. empreendedorismo mostram muito que a gente tem que ser muito perseverante, né? Tem aquele, meu, Sim, sim. apareceu o negócio Laís, ela da bateria. deu uma travada, aí voltou. Aham, na hora que apareceu aquele lembretezinho, parece que a bateria tá acabando, mas tá tranquilo ainda, Ah, tem 20%. uhum, uhum, É... Então, assim, o que eu tava falando é que os livros, eles mostram mais como é desafiadora, né, essa jornada empreendedora. uhum. Então, tem o Joy, que eu acho um filme muito bacana, de empreendedorismo. É... Aquela série, né, da Madame Walker, do Netflix, também é muito legal. Então, a gente vê em exemplos de como é desafiador e a gente tem que realmente gerir nosso tempo para conseguir os nossos resultados. Tem um filme bacana que eu acho assim super importante para essa questão de viver no presente no agora. Não sei se você já assistiu, né? Teve a oportunidade. O Clique. Não sei se você Ah, é. conhece. Porque Sim. assim, né? Ele foca muito em atingir, né, o que ele quer para ele, para a vida dele no futuro, e esquece de dar valor à família, o que ele tem no momento, né? É Então, assim, verdade. eu acho
bastante legal nesse Uhum. sentido, né? Viver o aqui e agora e Sim. reconhecer, né? Então, é um filme que eu indico. O próprio livro da Gisele que você me indicou, né, e eu amei, também é um livro que traz essa Sim, reflexão. sim. Aprendizado da Gisele. Isso. Maravilhosa. Ela é, nossa, Inspiração, sensacional. né? Com certeza, Laís. Uhum. Tem mais alguma dúvida, gente? Vocês querem mandar mais alguma pergunta? Algum comentário, Uhum. algo acrescentar? Sim. Uhum. Mas espero que a gente tenha dado algumas diquinhas aí, né? Para o pessoal já ir Sim, aplicando no dia a dia, aproveitar já a segunda-feira para já mudar alguns hábitos, ficar mais atento, né? Ficar mais no aqui e agora, mas ao mesmo tempo também sabendo onde quer chegar. Eu acho que isso é o principal, assim, para a gente gerir melhor o nosso tempo. E como você trouxe, né, muito esse assunto da ansiedade, a gente não falou especificamente da meditação, mas eu sou fã, assim, da prática, me ajuda muito. E todos os dias que eu medito pela manhã, com certeza o meu dia vai ser mais produtivo, eu fico com mais energia. Então, é uma ótima forma também de a gente praticar, né, essa atenção no aqui e agora. Então, acho que é uma você ótima prática. se conectar com si mesma, né, Laís? Você Uhum, ler um livro pela manhã, você ouvir uma música, o que faz bem para você naquele momento, né? Fazer uma uhum. meditação. Qual aplicativo que você usa, Laís, Eu uso o para Insight Timer. Insight Time? É ótimo esse É. aplicativo. Às vezes, né, quando eu sinto, eu coloco alguma guiada, mas na maior parte das vezes eu Uhum. busco realmente ficar em silêncio, mas aí, pra você não ficar preocupado com o tempo, né, ele tem aquela função do timer, Uhum. que eu acho muito boa, acho bem prático. Sim. Faltam uns 10 minutinhos para finalizar a nossa live aqui. Laís, você quer deixar alguma mensagem para as pessoas? Mas Uhum. gostei das dicas e das reflexões. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade de falar aqui também. Quer deixar mais alguma mensagem, algo a acrescentar para as pessoas? Fique bem à Uhum. vontade, vai. Tá. Então, acho que a gente nessa época de pandemia, né, tá vendo muitas questões realmente, muitos questionamentos, novos desafios, mas acredito que esse é realmente essa nova era que a gente está vivendo, né? Muitas coisas vieram e estão trazendo questionamentos que são reais mesmo, né? Por exemplo, as pessoas têm que se planejar, as pessoas têm que ter uma estrutura para o negócio, têm que saber ser flexível. Então, quem já tinha desenvolvido um pouco essas competências está lidando de uma forma melhor. Quem já tinha mais inteligência emocional, né? Tudo está lidando de uma forma melhor durante essa pandemia. Então, é buscar trazer esses aprendizados para a vida mesmo, né? E conseguir aplicar isso para frente, assim. Porque eu acredito também, assim, se a gente não resolve essas questões internas que a gente tem que resolver, pode acontecer mais coisas ainda, forçando a gente a olhar para dentro, a desenvolver essas questões. E principalmente quando a gente fala do negócio em si, né? Eu acho muito focar nessa questão de planejamento, de entender os objetivos, de ser flexível, né? De saber se adaptar. E outra coisa importante também que eu acho é sempre buscar aprendizados, porque nós estamos vivendo realmente cada momento diferente do outro, as coisas estão mudando, são novos desafios, novas informações, novas tecnologias. Então, se a gente não busca sempre estar se atualizando, o pessoal que está aqui assistindo a live, né, está buscando novos aprendizados, novos pontos de vista. Eu acho que isso é muito importante e agrega muito para o negócio também. Então, se você puder focar nisso, né, nesses aprendizados, olhar para dentro, buscar novos conhecimentos, buscar adaptar tudo isso para o seu negócio, acho que vai ser bem produtivo. Com certeza, Laís. Laís, gratidão por essa Obrigada. live de hoje. Desejo uma ótima semana e Para aproveitando a vocês oportunidade, também. agradeço a todos que nos assistiram. Em breve essa live vai estar disponível no meu canal do YouTube, Luísa Kelmer Uhum. Psicóloga. E muito obrigada, Laís. Obrigada a Então todos. tá Espero ótimo. que seja a primeira de muitas. Sim, gratidão, Luísa. Viu? Quando precisar, é só chamar. Tá, joia. Um Obrigada, beijo. gente. Foi um Até prazer a conversar com próxima. vocês. Até. Ótimo finalzinho Um de beijo. domingo aí.